Bom dia a todos. É com prazer que estamos aqui para mais uma videoconferência organizada pela Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Sou Cláudio Monteiro, coordenador do Núcleo de Vigilância em Violências e Acidentes do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. E hoje nós estamos aqui com essa videoconferência que tem por objetivo estar divulgando algumas diretrizes do Centro Integrado de Operações de Saúde do Ministério da Saúde relativos à realização da Copa do Mundo de Futebol, particularmente com foco no impacto desse mega evento no estado de São Paulo. Nós estamos aqui com o Tenente Coronel Antônio Valdir Gonçalves Filho, que é o subchefe de Estado, do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, doutor em Ciências Políticas de Segurança e Ordem Pública e responsável pelo planejamento das operações de bombeiros para a Copa do Mundo de 2014 no Estado de São Paulo. Lembrando que após as nossas exposições haverá um pequeno intervalo onde nós passaremos para o bloco interativo com a participação dos polos, mas que todos podem estar participando através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Então, acho que nós poderíamos inicialmente passar para algumas considerações a respeito de quais estão sendo as orientações do Ministério da Saúde, particularmente do Centro Integrado de Operações de Saúde do Ministério, em vistas à realização da Copa do Mundo no nosso país. Como nós estávamos colocando, acho que pode passar para o próximo, né? O Ministério da Saúde, preocupado com a realização dos megas eventos, particularmente que vem ocorrendo no Brasil desde o ano passado, a partir da realização da Jornada Mundial da Juventude, o ano passado no Rio de Janeiro, vem organizando, intensificando as ações do CIOCS, que é o Centro Integrado de Operações Conjuntas na Saúde, que tem entre os seus objetivos a prevenção de violências e acidentes e promoção de cultura de paz durante os mega-eventos. Como havia colocado, quer dizer, essa é uma experiência que vem desde a Jornada Mundial da Juventude do ano passado, prevê-se uma intensificação. Volta um pouquinho os slides, acho que está rápido demais. Acho que pode voltar um pouquinho o anterior, esse. Prevê a intensificação de determinadas ações, né, de vigilância e saúde durante a Copa do Mundo e também já prevendo ações que devem ser intensificadas ou a extensão dessas ações para a realização das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Acho que então, pode passar o próximo? Quer dizer, no estado de São Paulo, né, nós teremos um total. Pode passar o próximo, por favor? De 11 municípios que particularmente estarão, vamos dizer assim, sob um foco mais direto da Copa do Mundo. Além do município de São Paulo, que vai sediar jogos, né, nós teremos como sede de delegações e centros de treinamento os municípios de Ribeirão Preto, Águas de Lindóia, Campinas, Porto Feliz, Sorocaba, Cotia, São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santos e Guarujá, como municípios nos quais o impacto da Copa pode se fazer sentir de um modo mais intenso. E lembrando que os municípios limítrofes a esses municípios também devem estar tendo um olhar diferenciado, devem estar tendo um foco melhor para determinadas ações de saúde que devem ser intensificadas. Passar para o próximo. Não, desse mesmo. Em relação à cultura de paz e à promoção de ações de prevenção à violência, né, é importante lembrar a necessidade da intensificação da notificação e da investigação de violência doméstica, sexual e outras violências, conforme os dispositivos da portaria do Ministério da Saúde, número 107 de 2011, que é a portaria que introduz a violência doméstica, a violência sexual e outras violências entre os agravos à saúde passíveis de notificação. Ou seja, que todos os profissionais de saúde devem estar, através de instrumentos próprios, estarem comunicando aquele evento, aquele fato à autoridade sanitária, né? Quem pode notificar? Todo profissional vinculado a serviços de saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? Isso porque, acho que podemos passar próximo, né?
A ficha de notificação e de investigação de violência doméstica, sexual e outras violências está disponível em vários sites, inclusive no site do CVE, do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, tem como número diferencial do seu registro o cadastro daquele estabelecimento notificante no Cadastro Nacional, o número do cadastro daquele estabelecimento notificante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Né? O que deve ser notificado? Né? Em primeiro lugar, a violência doméstica contra homens, mulheres... Pode passar o próximo slide, por favor? O que notificar? Né? Em primeiro lugar, a violência doméstica contra homens, mulheres, independentemente da faixa etária e da natureza da violência. Se for violência física, sexual, negligência, abandono ou psicológica. Qualquer ato de violência cometido no ambiente doméstico, em sendo acessado pelo Serviço de Saúde, deve ser notificado, independente dos atores envolvidos em relação a sexo, gênero e a natureza da violência. Em segundo lugar, e também com essa mesma universalidade, vamos dizer assim, pode passar o próximo, a violência sexual, né? Contra homens e mulheres também, independentemente de faixa etária e do tipo de violência ocorrido. Estupro, exploração sexual, assédio sexual, pornografia infantil, pedofilia e outros tipos de delitos, de crimes sexuais que possam ocorrer, né? Independente do sexo da vítima, e do sexo, faixa etária e outras variáveis. As tentativas de suicídio e as lesões autoinfligidas, também em homens e mulheres em qualquer faixa etária. E passando o próximo, e o tráfico de pessoas, né? Também de homens e mulheres em qualquer faixa etária. Violências provenientes de intervenção legal, também contra homens e mulheres em qualquer faixa etária. E especificamente as situações de violência previstas em lei, ou seja, aquelas situações onde o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o Estatuto do Idoso, ou a lei que confere a compulsoriedade da violência contra a mulher, especificam que o caso deva ser notificado. Né? O próximo, por favor. O fluxo de notificação, primeiro que a notificação deve ser feita a partir da ficha de notificação, investigação de violência doméstica, sexual e outras violências disponível no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Então, a ficha do SINAM, especificamente para registro de violências, deve ser preenchida pelo profissional responsável e enviado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do município, aonde aquele evento ou aquele profissional notificante atua. Né? E a Vigilância Epidemiológica vai fazer a alimentação do Sistema Nacional de Informações de Agravos de Notificação a partir da ficha que foi preenchida. Né? Alguns focos que nós gostaríamos de estar especificando, ou melhor, de estar dando uma atenção especial em relação ao mega evento, são, em primeiro lugar, pode passar o próximo slide, por favor? Isso. A exploração sexual e o tráfico de pessoas. No segundo lugar, o próximo, por favor? O trabalho infantil. Em quarto lugar, o uso de álcool associado às violências. E em quarto lugar, a violência de grupos organizados. Né? Então, esses são alguns aspectos, não que as outras formas de violência, a atenção às outras formas de violência deva ser negligenciado por ocasião da Copa do Mundo. Mas esses focos, assim, a experiência internacional de países que sediaram mega-eventos, mostram que existe uma tendência maior de ocorrência de atos de violência associados a esses três campos, a esses três focos, especificamente falando. Né? Em relação à exploração sexual e ao tráfico de pessoas, passa ao próximo, por favor. Esses são dados da Organização das Nações Unidas que mostram que o tráfico de pessoas vinculados ao trabalho escravo e vinculado à exploração sexual é a terceira maior atividade lucrativa internacional, perdendo somente para o tráfico de armamentos e para o tráfico de drogas. Né? Por ocasião da Copa do Mundo na Alemanha, ocorrida em 2006, né, cerca de 30 mil brasileiras foram traficadas
para a Alemanha, né? Isso são dados da Pastoral da Mulher Marginalizada, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Calcula-se que cerca de 30 mil brasileiras têm sido traficadas para a Alemanha com fins à exploração sexual. Da mesma maneira, calcula-se que cerca de 500 mil, de 50 mil latino-americanas tenham sido traficadas para a África do Sul por ocasião da Copa do Mundo em 2010, também num mercado voltado à exploração sexual. Né? E no Brasil, obviamente, acredita-se que possa estar havendo uma certa intensificação do tráfico de pessoas voltados à exploração sexual em função vamos dizer assim, do mercado sexográfico que se abre paralelamente à vinda de estrangeiros para o Brasil. Ou seja, esse mega evento pode significar um impacto, vamos dizer assim, indesejável, tá? No mercado sexual, de forma que você tenha uma ampliação de pessoas envolvidas numa rede de exploração sexual em função da Copa do Mundo. Né? Bom, lembrando, passando próximo, né, que em relação à exploração sexual, em primeiro lugar, ele é um agravo de notificação previsto pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação, ou seja, o tráfico de pessoas, independentemente do fim, mas do fim associado ou não à exploração sexual, ele é uma violência passiva de notificação. Tá? E isso está previsto, a criminalização da exploração sexual, ela vem sendo prevista desde a Constituição de 1988, que coloca: a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Já a lei federal número 12015, de 7 de agosto de 2009, foi a lei que retipificou os crimes sexuais não mais como crimes contra os costumes, mas como crimes contra a dignidade sexual, coloca, no seu artigo 228, induzir ou atrair alguém à prostituição ou de forma à exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. E é previsto, inclusive, pena de reclusão e tal. Né? Existem alguns agravantes quando essa exploração sexual é praticada por ascendente, padrasto, pais, no caso, né? Padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregado da vítima, ou se assumir por lei outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou seja, aí você tem um agravante à exploração sexual, caso a exploração sexual seja vinculada ao ambiente domiciliar ou a uma esfera de relações familiares. Né? E, finalmente, não é mais um projeto de lei, o projeto de lei 72 de 2014, esse projeto de lei foi sancionado pela presidente Dilma na semana passada, então já é uma lei federal que classifica como hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. O vulnerável, aí, no caso, seriam aquelas pessoas lato sensu classificadas como incapazes, nas quais a gente teria basicamente as pessoas portadoras de necessidades especiais, ou basicamente as pessoas portadoras, as pessoas com algum tipo de deficiência mental. Né? Em relação ao trabalho infantil, o próximo, por gentileza, né? Nós temos aí uma situação bastante complicada também, porque primeiro o trabalho infantil também é um agravo de notificação, também é uma violência prevista pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Ele é criminalizado também pela Constituição Federal de 88 e particularmente pela Lei Federal 8069 de junho de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Na área da saúde coletiva, nós temos uma dupla preocupação nesse sentido, porque acredita-se que possa haver um recrudescimento do trabalho infantil vinculado principalmente à venda do comércio informal, como souvenirs e outras coisas, mas também à venda de alimentos sem nenhum tipo de controle sanitário. Até como exemplo, nós colocamos essa foto
onde uma criança, um menino de cerca de 8, 9 anos, aparece vendendo pipoca num estádio de futebol. Claro que essa não é uma foto da Copa do Mundo, mas que acho que ilustra bem o que nós estamos querendo problematizar. Quer dizer, a criança muitas vezes é utilizada até sem muita má fé pela família, que vai resolver ganhar um pouco de dinheiro a mais e vai fazer alguma coisa ser vendida. Então nós aí temos assim uma situação, vamos dizer assim, de duplo perigo para a saúde coletiva. Tanto o menor que está sendo explorado na sua mão de obra, quanto a comercialização de gêneros alimentícios sem nenhum tipo de controle sanitário, né? Nenhum tipo de controle por parte das autoridades de saúde daquele local, né? E aí a nossa mensagem é bastante taxativa, no sentido de criança vendendo, não compre, né? A única forma de se coibir esse tipo de violência é você não ampliar o mercado. Então, independente de qual for o gênero, né, o artigo, o alimento, o souvenir, seja lá o que for que a criança estiver vendendo, a nossa mensagem é para que isso não motive que se prolifere. Então, só existe uma forma de coibir, é não comprando, né? O próximo, por gentileza. Em relação à utilização de álcool, né, a situação é bastante peculiar, né? Uma vez que, assim, desde também da Lei Federal 8069, quer dizer, desde o ECA, a venda de bebidas alcoólicas é proibida a crianças e adolescentes. A próxima, por favor. Nós temos uma legislação, depois acredito que o Tenente Coronel possa até estar explanando alguns pontos em relação a isso, bastante vasta em relação a álcool e direção, quer dizer, desde 97 existe a penalização do motorista alcoolizado, inclusive com a implantação do teste de alcoolemia, que é o teste do bafômetro, e particularmente em relação ao consumo de bebidas alcoólicas vinculadas ao futebol, isso é previsto como proibido pelo artigo 13º da Lei Federal 10.671, que é o Estatuto do Torcedor, né? Só que, a próxima, por gentileza, quando nós falamos que a situação é bastante peculiar, né, isso está no Estatuto do Torcedor, né? São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar práticas de atos de violência, entre as quais as bebidas alcoólicas. Isso é o que está previsto pelo Estatuto do Torcedor, a Lei Federal 10.671, né? E agora, quando a gente coloca aqui a situação é bastante peculiar, isso em função dos acordos que foram feitos com a FIFA e instâncias estaduais e municipais que vêm regulamentando a comercialização de bebidas alcoólicas dentro dos estádios durante o período da Copa do Mundo, né? Então, essa é uma medida que foi bastante polêmica, vamos dizer assim, mas ela é um dado de realidade, então vai haver a venda e, consequentemente, o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios durante o período da Copa. E o que nós gostaríamos de lembrar nesse particular é que isso não invalida o que a legislação brasileira coloca em relação a, por exemplo, dirigir alcoolizado, né? Então aí você tem que fazer todo um apelo educativo para que essa pessoa foi dirigindo o seu carro até o estádio e ela consumir algum tipo de bebida alcoólica dentro do estádio, que ela não volte dirigindo, quer dizer, e apelar ao tipo do bom senso, ou que o álcool não venha a ser um motivo de recrudescimento dos ânimos e de violência entre as torcidas, né? O próximo, por gentileza. Outros agravos que a gente considera que devem estar sendo foco de uma atenção especial são os atos de violência de massa, que a gente poderia dizer, né? Que a gente destacaria dois blocos. O primeiro seria o hooliganismo, que seria o vandalismo de torcidas associados ao evento esportivo em si, né? Então, existe a necessidade especial, o que, por própria experiência internacional e a própria recomendação do CIOCS, é que uma maior probabilidade da ocorrência desse tipo de evento se dê nos momentos de entrada e de saída dos jogos, né?
Então existe a necessidade de uma atenção especial para isso. E também uma preocupação adicional nossa no Brasil, em função aos protestos contra a Copa do Mundo que vem ocorrendo já há um certo tempo e que é provável que existam também durante o evento esportivo. E nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas irresponsáveis o suficientes para se aproveitarem do fato de que os holofotes da mídia internacional vão estar todos voltados no Brasil e tentar algum ato que dê uma visibilidade, algum tipo de reivindicação e que isso possa provocar vítimas, né? Eu acho que nós temos um exemplo bastante funesto, bastante dramático, que foi as Olimpíadas de 1972 em Munique, onde inclusive um ato terrorista vitimou e assassinou uma boa parte da delegação de Israel. Claro que eu acho que os tempos históricos são outros, isso não existe motivos para que esse tipo de coisa venha a acontecer, mas infelizmente a gente sabe que existem pessoas que podem perfeitamente, através de um ato de vandalismo, através de um ato de destruição, estar tentando chamar a atenção da imprensa internacional para alguma causa que pode até ser justa, mas que não é talvez a melhor forma de estar sendo exposta. De qualquer maneira, tanto o roglianismo quanto o vandalismo, eles podem originar situações de vitimização de pessoas que devem ser notificadas. No caso de mulheres, no caso de crianças, enfim, de pessoas que sejam vitimizadas e que, por força de lei, já têm a sua notificação compulsória de violência assegurada. Então, esse é um outro foco que tem que ser bastante, vamos dizer assim, intensificado, né? Porque essas situações de violência, que ainda que sejam de violência de massa, e ainda que as situações em si não sejam de notificação compulsória, elas podem vitimizar grupos populacionais ou determinadas pessoas pertencentes a grupos que têm a notificação compulsória assegurada em lei, né? E só terminar, né? Passar o próximo, por gentileza, mais ou menos todas essas informações, principalmente em relação ao aparato legal que existe quanto à garantia, ou pelo menos uma certa segurança de garantia de paz no futebol, ele está disponibilizado no material de apoio que foi organizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, e esse material está disponível em PDF, tanto no nosso site do CVE, como já foi o PDF, o arquivo em PDF, já foi repassado para todas as regionais de saúde do Estado de São Paulo, com orientação de que isso seja repassado para os municípios e todos aqueles interessados em reproduzir graficamente esse material, a reprodução é livre, bastante eu citar a fonte. E caso alguém queira também ter o arquivo em PDF, é só mandar um e-mail, particularmente para nós, né, através do cmjunior@saude.sp.gov.br. O que nós tínhamos para dizer é basicamente isso, né? Passaremos agora então ao Tenente-Coronel Antônio Valdir Gonçalves Filho, que vai expor quais são as atividades que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo está prevendo, está articulando, no sentido de garantir o máximo possível de paz na Copa do Mundo de 2014. Bom dia a todos, bom dia, doutor Cláudio. É um grande prazer estar aqui para poder passar informações aí da segurança pública, tanto do Corpo de Bombeiros como da Polícia Militar, a respeito do nosso planejamento dentro da Copa do Mundo 2014, que está aí há aproximadamente 15 dias, deve dar o início aí dos Jogos Oficiais no Brasil, estreando com a estreia aqui na cidade de São Paulo, no estádio da Arena de São Paulo, ou Itaquerão, ou Arena Corinthians, como alguns falam. Então, no tocante ao planejamento do Corpo de Bombeiros, nós trabalharemos em várias frentes. Atuaremos tanto na prevenção no estádio, como também nas FanFest, nos eventos de público e parque-view, em áreas de interesse de segurança de bombeiros, serviço de bombeiro, as escoltas oficiais da FIFA, nos hotéis onde as delegações estarão instaladas e todos realmente os pontos turísticos já tradicionais no estado de São Paulo. Esses então são os serviços do bombeiro no evento da Copa, onde eu vou aí a partir de agora descrever um a um, né, a atuação do bombeiro para que todos saibam e entendam o processo. Próximo.
para que a gente dimensionasse o serviço de bombeiro, a quantidade de bombeiros que estarão atuando em cada evento, bem como a quantidade de equipamentos e viaturas, nós buscamos parâmetros tanto internacionais como nacionais. Buscamos a norma americana, as normas brasileiras, inclusive do Estatuto do Torcedor, normas da NFPA americana, bem como normas da União Europeia. Justamente onde nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ir para a Alemanha para verificar o que a Alemanha preparou na Copa do Mundo, que ocorreu lá em 2006. E com base nessas experiências, e depois da África do Sul, nós dimensionamos todo o nosso trabalho de bombeiro, da Polícia Militar, para que a gente tivesse aqui um ambiente seguro e tranquilo, tanto aos torcedores, como aos competidores, bem como a todas aquelas pessoas que vão prestar serviço na Copa e virão aqui visitar o nosso estado, que é o estado de São Paulo. Próximo. Além das normas internacionais, nós também buscamos balizar o nosso trabalho nas normas nacionais dos Corpos de Bombeiros de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, como de São Paulo, para que a gente pudesse, em públicos até 40 mil pessoas, tivesse um modelo próprio balizado em todos os estados. Então, para isso, a gente dimensionou todo o serviço de bombeiro, onde vamos descrever um a um agora, começando pelo estádio da Arena de São Paulo. Para que a gente pudesse dimensionar todos os sistemas, nós estabelecemos planos. São planos de ação de emergência. Cada plano voltado a cada cenário, cada plano voltado a cada atuação, a cada tipo de serviço do bombeiro que o bombeiro vai executar. Esses planos já foram desenvolvidos, estão dentro da corporação à disposição dos nossos bombeiros para que eles tomem conhecimento e já atuem. Já fizemos vários simulados operacionais para testar a eficiência desses planos, como também no jogo que tivemos domingo retrasado entre o Corinthians e o Figueirense, onde testamos já esses planos naquele evento teste, bem como no evento teste que ocorrerá agora no domingo, na Arena de São Paulo, entre o Corinthians e o Botafogo. Esses planos também serão novamente testados para que a gente possa eventualmente fazer mais alguma adaptação, alguma atualização, para que no dia 12 de junho, estreia aí do Brasil na Copa do Mundo, a abertura da Copa do Mundo, a gente possa estar aí afiado e pronto para atender qualquer emergência. Além dos planos das ações de emergências, então nós vamos descrever agora os parâmetros utilizados no serviço de bombeiro. São tanto os serviços de bombeiros. Uma gente voltar, por favor. Próximo. Mais um. Volta mais um. Mais um slide. Pelos parâmetros definidos, o próximo, por favor. Nós estamos aí na definição, tanto na parte de incêndio, na parte de salvamento, produtos perigosos, prevenção de pânico e atendimento pré-hospitalar. Esses serão os serviços que o bombeiro vai executar na operação da Copa do Mundo. Então, para definir cada tipo de serviço, nós utilizamos, como eu falei, as normas internacionais e as normas nacionais. Na questão agora do estádio, exatamente na Arena do Corinthians. O próximo, por favor. No estádio da Arena de São Paulo, estádio do Corinthians, nós estamos preocupados com vários fatores. Dentre eles, os riscos que nós temos lá são terremotos, ventos fortes, ondas de calor, onda de frio, chuva forte, chuva de granizo e chuva com raios. Todos esses riscos naturais já foram analisados, já foram avaliados e com base nesses fatores nós fizemos o nosso dimensionamento do atendimento que daremos lá no estádio nos dias dos jogos. Os jogos na cidade de São Paulo serão 6 dias, são 6 jogos já programados e para tudo isso nós já dimensionamos nosso sistema. O próximo, por favor. Para que todos entendam, para analisar o cenário e dimensionar o nosso sistema, nós estudamos todo o cenário da Arena de São Paulo e todo o seu entorno. Nós temos lá na questão da prevenção de incêndios 58 hidrantes públicos, num raio de 2,5 km ao entorno do estádio, buscando o centro do estádio. Tudo isso para a gente poder aí, então, entender o que será, na verdade, a nossa atuação dentro do bombeiro na Copa do Mundo. O próximo. O estádio da Arena de São Paulo ele tem uma capacidade de 65.800 pessoas, devidamente acomodadas, sentadas, cada uma no seu assento numerado e designado, padrão FIFA. É muitas vezes diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil.
mas inclusive, eu entendo que um dos legados da Copa é justamente mudar um pouco o comportamento das pessoas, mudar o comportamento do torcedor, para que ele possa realmente curtir um evento, um espetáculo, um grande jogo de futebol, seja ele num campeonato brasileiro, um campeonato estadual e até mesmo um jogo da Copa do Mundo. Então, o Corpo de Bombeiros atuará lá com 95 bombeiros dentro do estádio da Arena de São Paulo, o estádio de São Paulo. Esses 95 bombeiros estarão distribuídos estrategicamente dentro do estádio e no entorno do estádio. Dentro do estádio, nós teremos lá 33 bombeiros que ficarão em salas de pronta resposta. Essas salas, elas estão monitoradas, possuem lá video wall para que os bombeiros estejam ali atentos a qualquer ação, qualquer risco, qualquer emergência que possa atuar. Mediante acionamento do Centro Integrado de Controle, que fica dentro do estádio também, esses bombeiros atuarão caso os stewards, que são pessoas contratadas pela FIFA, para darem a primeira resposta em caso de qualquer mal súbito, princípios de incêndio, até mesmo uma queda de uma pessoa, alguma coisa. Os stewards, que são aquelas pessoas que são identificadas, elas darão o primeiro atendimento. Caso os stewards eles não consigam dar o atendimento adequado ou ultrapasse a sua capacidade de atendimento, os bombeiros que estão dentro do estádio, que estão na sala de pronta resposta, darão o atendimento subsequencial. Caso esses bombeiros não consigam atender ainda a demanda, de repente por uma bomba, uma explosão que ocorra, um desmoronamento, alguma queda da arquibancada, alguma coisa assim mais grave, né? Nossos bombeiros estão também do lado de fora. Nós temos lá em torno de 8 viaturas do bombeiro, tanto de viaturas para incêndio, como salvamento, para atendimento de resgate, bem como para equipamentos para atendimento de estruturas colapsadas. Caso realmente venha a ocorrer um grande evento lá dentro, nós estamos preparados para dar esse atendimento. E além disso, além desses bombeiros distribuídos nisso, uma das grandes preocupações com o Corpo de Bombeiros é a questão do QBRN. São os eventos químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares. Próximo. Nos eventos de trauma, que eventualmente possam ocorrer ali, uma bomba, algum atentado terrorista, pelas normas internacionais, os serviços de emergência, eles têm que estar preparados para atender a uma demanda de 2% da capacidade de público. Então, para eventos desse tipo, nós estimamos aí que nós vamos ter aí de 1.954 a 3.908 vítimas, né, possíveis das mais variadas gravidades, né? Vítimas que a gente chama mais graves, vítimas médias ou até vítimas leves, aquelas com pequenas escoriações, que conseguem andar sozinhas e conseguem se dirigir ao posto médico avançado. Os riscos basicamente para isso são aí incêndio, uma eventual queda de uma aeronave pequena, um desmoronamento, um colapso estrutural, né, uma violência de torcedores. Então nós estimamos essa situação. Estamos preparados para dar essa demanda e bem como todos os órgãos públicos participantes, como o GRAU, como o SAMU, também na questão da saúde para dar o atendimento. Na questão de terrorismo, né, já o cálculo ele já é um pouco maior, né? Você tem um problema sério que é a difícil quantificação de vítimas, tanto no evento terrorista como no evento de QBRN, que são os eventos químicos, radiológicos, nucleares, radiológicos, bacteriológicos. Fica difícil a gente quantificar a situação de vítimas, porque não temos aí uma noção exata do que pode ocorrer, né? A dimensão assim fica difícil de a gente quantificar. No entanto, pelas normas internacionais também, nós temos uma situação para que a gente possa dimensionar essas vítimas. O próximo, por favor. A gente entende de que essas vítimas podem chegar a 13.188 pessoas, né, das mais variadas situações também, vítimas graves, vítimas médias ou vítimas leves. No estádio, por exemplo, vocês observam aí uma foto do estádio, né, onde a gente tem ali um desnível. Poderia voltar, por favor? Mais um, isso. Nós temos aí um desnível de terreno muito grande, né? No setor norte ao estádio, o desnível é grande para baixo, né? Colocamos como nível 0 aí o platô do estádio, e o nível no setor sul do estádio ele é um nível mais alto. Então a gente também estudou essa questão aí da topografia do terreno, justamente pela questão dos eventos químicos bacteriológicos. Por quê?
dependendo da situação, a direção do vento ou a situação do terreno, nós temos aí um impacto grande que a gente tem que analisar na hora, no momento, para verificar qual a onda, para onde que esse evento bacteriológico ou alguma coisa possa se propagar. Próximo. Na questão, como falei, da vítima, resumindo, é a seguinte situação. Em evento de trauma, nós temos aí uma perspectiva de 1.316 pessoas vítimas do evento de trauma, né? E em caso de evento de contaminação, um evento bacteriológico, por exemplo, nós temos uma expectativa de vítimas de 13.160 vítimas. Para a questão da descontaminação, próximo, por favor. Na questão da descontaminação, o Corpo de Bombeiros está trabalhando com uma questão muito séria, né? Que caso realmente tenhamos aí qualquer evento bacteriológico, biológico, a situação se agrava, porque dentro daquelas 13.000 pessoas vítimas que poderão ocorrer, nós temos que fazer com que essas pessoas, ao saírem do estádio, elas passem por um processo de descontaminação. Esse processo de descontaminação, ele não é assim, trabalhado somente pelo Corpo de Bombeiros, mas várias outras entidades, vários outros órgãos trabalham em conjunto, porque o número de quantidade de pessoas, de vítimas é muito grande. Então, nessa questão desses eventos, trabalham aí o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, o Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar, a Polícia Civil. Todos esses órgãos estão atuando em conjunto para que a gente possa, num evento desse naipe, desse tipo, a gente possa conduzir as pessoas para um corredor de descontaminação. As pessoas passam pelo corredor, são descontaminadas, há todo um processo, muitas vezes tem que retirar as roupas das pessoas, tirar as vestes, descartá-las em local seguro. Essas pessoas passam por uma triagem, colocam-se outras roupas que estão descontaminadas para que a pessoa possa prosseguir embora do estádio, caso realmente ocorra um evento desse tipo. Próximo. Na questão da descontaminação de pessoas em massa, né, existe, como falei, um parâmetro também internacional. Aplica-se a relação de 5:1, onde nós temos aí, né, a situação de 13.160 vítimas. Então, esse número não foi assim tirado aleatoriamente. Como eu falei, todos esses números, todo o nosso processo foi balizado em normas internacionais e normas nacionais. E aí cabe, né, a questão de eventos em massa, cabe aí a identificação, o isolamento inicialmente das pessoas dentro do estádio, cabe aos stewards, que são aquelas pessoas que estão lá dentro, contratados pela FIFA. Cabe ao Corpo de Bombeiros a questão aí do salvamento e a questão da descontaminação em massa, onde, caso os torcedores estejam lá, serão devidamente orientados para que sejam conduzidos ao corredor de descontaminação, de uma certa forma com calma, porque todos serão ali tratados para eventualmente essa descontaminação ocorra. Próximo. Além do estádio, né, o Dr. Cláudio comentou a questão das manifestações, né? Nós também estamos preocupados, a Polícia Militar, como vê, está preocupado também com a questão das manifestações. Para isso foram montados postos avançados de interesse. São 6 postos onde estaremos lá com viaturas da Força Tática e viaturas do Corpo de Bombeiros para conter eventuais manifestantes que venham ao entorno do estádio, que venham tentar no estádio, porque há toda uma regra de circulação, uma regra de entrada de pessoas, como eu vou explicar à frente. Próximo, por favor. Teremos aí agora o outro evento, que é a FanFest. A FanFest é um evento que ocorrerá na cidade de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. É um evento que tem aí uma perspectiva de 40.000 pessoas, um recinto será fechado, o Vale do Anhangabaú será fechado para que as pessoas adentrem e curtam, através de telões, os jogos oficiais da Copa do Mundo. Tanto os jogos da Seleção Brasileira, como todos os jogos serão aí transmitidos nesses telões para que as pessoas se reúnam no Vale do Anhangabaú. Para tanto, nós também projetamos, o próximo, por favor, nós também projetamos o nosso dimensionamento do serviço de bombeiro. Nós teremos lá 30 bombeiros, a FanFest ela ocorrerá praticamente todos os dias da Copa, não só os dias de jogos, como também os dias que não há jogos, com alguns shows já programados pela organização da FIFA, pela Prefeitura e pelo Governo do Estado de São Paulo, já programaram os shows, junto com a empresa contratada para isso, a empresa patrocinadora. Então teremos lá 30 bombeiros, de 12 de junho a 13 de julho, no horário das 8 às 23 horas. Evento este que contará com a transmissão dos jogos e também de shows. Entre um jogo e outro terão os shows.
teremos lá 30 bombeiros e atuaremos também na mesma situação, para eventualmente combate a incêndio, salvamento, resgate, eventualmente atendimento de produtos perigosos ou evento de QBRN, de químico, bacteriológico, radiológico ou nuclear. Na FanFest também, no mapeamento da área, nós temos lá 51 hidrantes públicos, num raio de 2,5 km, para que possa aí, eventualmente, serem utilizados pelas viaturas do Corpo Bombeiro no eventual combate a incêndio na região da FanFest. Outra situação bastante delicada, né, e de segurança são as escoltas na FIFA, nos eventos da FIFA. As escoltas, elas têm uma particularidade muito grande e elas estão previstas aí tanto para dar atenção às delegações que jogarão no estado de São Paulo, na Arena de São Paulo, bem como todas as delegações que estarão hospedadas no estado de São Paulo, nas 11 cidades aqui já nominadas na cidade de São Paulo. As escoltas estão previstas para as delegações, para a família FIFA, também para os árbitros, né, todos aqueles que realmente fazem parte da organização. As escoltas, elas têm uma particularidade muito grande, de que são viaturas da Polícia Militar, da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil. Cada escolta, dependendo do nível da escolta, tem uma estrutura maior ou menor, dependendo da situação de cada delegação ou de cada situação, do árbitro, por exemplo. Mas nós temos uma atenção muito especial para a escolta, porque na Copa do Mundo da África do Sul, nós tivemos lá a delegação do Togo, que ela deixou de participar, né, da Copa justamente por um atentado que sofreu no deslocamento da delegação. Então, as escoltas já estão previstas dentro da matriz gerencial da FIFA. Essas matrizes já determinam qual é a quantidade de policiais e bombeiros que devem participar das escoltas para garantir a segurança das delegações e dos organizadores do evento, para que possam aí participar ativamente dos jogos e cumprir o seu calendário previsto. Além das escoltas, nós temos também a questão dos eventos Public Park View. São os eventos de exibição pública. Os eventos de exibição pública, eles estão na cidade de São Paulo em 5 locais já pré-determinados, né? E temos também no interior, nas grandes cidades do interior, alguns eventos de visitação pública. Esses eventos também são similares à FanFest, só que eles são eventos de transmissão de jogos, onde nós temos aí em torno de 5 a 10 mil pessoas presentes nesses eventos. Também são locais fechados e com acesso somente àquelas pessoas que chegarem com antecedência para garantir o seu lugar de acordo com a capacidade já estipulada pelo Corpo de Bombeiros para cada local. Essas pessoas adentrarão e poderão assistir os jogos e participar de alguns shows. Nos eventos de Public Park View, o Corpo de Bombeiros não estará diretamente posicionado no terreno do evento. Ele estará com um reforço operacional nos postos de bombeiros localizados próximos a esses eventos. Já todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, como da Polícia Militar, já está preparado para essa atuação. A Polícia Militar adotou um procedimento de que não haverá nenhum tipo de afastamento no período da Copa, seja ele de férias, licença-prêmio ou qualquer outro afastamento que eventualmente possa ocorrer. Todos os nossos bombeiros policiais estão aí prontos para atender e vão reforçar ao máximo os eventos de Public View, de Public Park View, eventos de exibição pública, destinado aí aos torcedores, a todas as pessoas que queiram aí curtir um evento. Na cidade de São Paulo, como eu falei, né, nós atuaremos então aí nesses eventos com um reforço operacional no entorno, né, próximo a esses locais. Esses locais deverão passar por vistorias do Corpo de Bombeiros, somente serão liberados caso realmente sejam aprovados e sejam emitidos o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e a atuação também será por plano particular de intervenção. São planos, como eu já citei, que já foram estudados, já são mapeados, já foram elencados os graus de riscos e nós já preparamos a atuação do bombeiro para essa situação. Além disso, mais um evento da Copa, né, nós temos também os Centros Oficiais de Treinamento, os COTs, né? O Centro Oficial de Treinamento, ele basicamente está na capital de São Paulo, é aquele centro oficial onde as delegações que jogarão na cidade de São Paulo, né, como eu falei, são 12 delegações, são 6 jogos, são 12 delegações que atuarão aqui na cidade de São Paulo. Essas delegações, elas com 48 horas antes do jogo,
elas vão fazer o seu treino oficial nos centros de oficiais de treinamento, que nós temos aqui 3 em São Paulo. O estádio do Pacaembu, o centro de treinamento do Palmeiras e temos também um reserva, que é o centro de treinamento do Audax, lá do Pão de Açúcar, perto da Marginal Pinheiros. Então, esses dois, particularmente, o CT do Palmeiras e o Pacaembu, são os principais, onde as seleções, com 48 horas de antecedência, chegarão a esse local e farão aquele treinamento oficial da sua equipe, né, para que se preparem ao jogo oficial. Para tanto, nesses centros oficiais, nós também teremos lá bombeiros fazendo a prevenção, bem como policiais militares fazendo a segurança do entorno dos estádios. Além também, né, dos centros oficiais de treinamento, nós temos os Centros Técnicos de Seleção, CTS. Como nós falamos, são 11 cidades, são 15 delegações instaladas no estado de São Paulo. O Centro Técnico de Seleção são aqueles locais onde as delegações estão hospedadas, normalmente estão nos hotéis, e dentro desses hotéis existe já um campo de futebol, todo um campo de treinamento para que as seleções elas possam fazer o treinamento dentro do próprio complexo do hotel. No entanto, temos 2 delegações no estado de São Paulo que estão hospedadas em hotel que não tem campo de futebol. É a delegação dos Estados Unidos e a delegação do Irã. Para tanto, nós temos 2 centros de técnicos de seleção na cidade de São Paulo, onde também a Polícia Militar com o Governo estará presente na prevenção. Será o CT do Corinthians, onde o Irã fará os seus treinamentos, e o CT do São Paulo, onde a delegação dos Estados Unidos fará seus treinamentos oficiais. Para tanto, tanto os centros oficiais de treinamento como os CTs, estamos trabalhando que haja uma ampla segurança para que essas delegações possam fazer os seus treinamentos oficiais com bastante tranquilidade e deixando que, eventualmente, o público que vá até lá, onde o acesso interno é vedado ao público, o público que, eventualmente, vá até lá, ele seja lá controlado, ele seja mantido à distância desses centros oficiais para que as delegações possam ter tranquilidade no seu treinamento. Além de tudo isso, da Copa, como eu falei, dos estádios, das escoltas, dos eventos FanFest, que o público Parque viu, o Centro Oficial de Treinamento e o Centro Técnico de Seleção, nós temos uma preocupação também muito grande com os hotéis, onde todas as seleções estão, onde serão, né, hospedadas daqui a partir da semana que vem. Esses hotéis já foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, alguns hotéis passaram por algumas vistorias, foram apontadas algumas observações para serem corrigidas, e acredito que até a semana que vem todos esses hotéis já estarão devidamente regularizados para que possam aí abrigar as seleções dentro dos padrões internacionais. Além dos hotéis, outra preocupação nossa são as áreas de interesse e pontos turísticos, onde a Polícia Militar está intensificando o policiamento nessas áreas de ponto turístico para que o visitante, seja ele internacional ou nacional, para que o turista chegue até a cidade de São Paulo e as cidades que estão recebendo as seleções possam ter tranquilidade e segurança nesses eventos. Para finalizar essa questão da preparação do Corpo de Bombeiros, nós estabelecemos uma estrutura operacional para atendimento, né, onde nós temos aí o coordenador de emergência. O Corpo de Bombeiros ele já reuniu várias agências, vários órgãos. Nós temos aqui o SICOI, que é o Sistema Integrado de Comando e Operações de Emergência, onde o SICOI é um sistema onde integra-se todos os órgãos participantes de uma emergência. Seja ela um evento da Copa, um evento como, por exemplo, a queda do avião da TAM, como ocorreu há tempos atrás, ou o desabamento que ocorreu em São Mateus ainda nesse ano, o incêndio memorial da América Latina, eventos de maior intensidade, maior gravidade, estabelece um centro de comando. Esse centro de comando reúne as agências, os órgãos envolvidos nesse posto de comando e cada qual recebe ali orientações para que os órgãos trabalhem integrados nas ações para garantir a melhor segurança e a maior tranquilidade das pessoas e até as vítimas que estão sendo atendidas num grande evento. Ainda há uma questão que eu acabei deixando de passar, que são aí o atendimento do APH, atendimento pré-hospitalar. O Corpo de Bombeiros, como todos sabem, fazem o atendimento do resgate, mas junto com o Corpo de Bombeiros atuam de forma integrada, né, o GRAU, que trabalha junto ao bombeiro, são os médicos e enfermeiros que trabalham dentro das nossas viaturas do resgate, bem como o SAMU, onde o SAMU também está atuando integrado, de forma com que a gente possa aí trabalhar em harmonia e evitar com que, eventualmente, uma ou duas viaturas do SAMU ou bombeiro vão para a mesma ocorrência, numa única ocorrência. Então, há uma integração muito grande desses órgãos. Outro grande legado da Copa é justamente essa integração. Por quê?
foram montados centros integrados de comando e controle. Esses centros integrados, ele visa unir todos os órgãos, né? São pessoas de cada órgão, a Polícia Federal, do Exército, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, o GRAU, enfim, companhias de energia, companhias de água, companhia de abastecimento, companhia de gás, todos esses órgãos públicos, alguns privados também, como o CETESB também, né? Participam, a Secretaria da Saúde também está presente nesse plano, participa do Centro Integrado. No Centro Integrado, todas as informações são transmitidas para lá e qualquer emergência, os órgãos ali estão numa sala de situação, procuram dimensionar a situação, quais são as ações que serão desenvolvidas e tomam uma decisão conjunta num colegiado de todos os órgãos para que a coisa caminhe muito bem. Os centros integrados, eles são o Centro Integrado Regional, onde ele fica ali na próxima Avenida Tiradentes. É feito também um centro integrado no próprio estado, na Arena de São Paulo há um centro integrado, um centro de gestão operacional integrado, bem como foram adquiridos alguns caminhões, são 3 caminhões de controle móvel. São centros também que eventualmente, se ocorrer alguma pane, alguma coisa nesses pontos físicos, há caminhões que simulam e estão fisicamente preparados para integrar os órgãos de uma forma móvel. Basicamente, essas foram assim o nosso planejamento. Já testamos esse planejamento e agora a gente espera aí dentro, já no dia 12 de junho, né? Na verdade, para a gente começa dia 3 com a chegada da delegação já do Irã aqui na cidade de São Paulo, nós já começaremos aí a atuar efetivamente nas ações e do tudo que a gente planejou para que a gente tenha aí uma Copa do Mundo brilhante, para que os torcedores, os competidores, os visitantes venham até o estado de São Paulo e tenham bastante segurança e tranquilidade para que realmente curtam uma festa, um grande evento que é a Copa do Mundo aqui no Brasil. Obrigado. Bom, nós só podemos parabenizar o Corpo de Bombeiros, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo excelente trabalho de infraestrutura e pela magnificência de todas as ações que estão sendo propostas, né? E justamente desejar, não, Tenente Coronel, que nada disso se faça necessário, quer dizer, são aparatos extremamente complexos, extremamente eficazes, baseados em parâmetros internacionais, mas o nosso desejo é que eles não se façam necessários, que nós realmente tenhamos uma Copa embebida do mais auspicioso espírito de paz, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, aí reforçando que a participação pode se dar através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Aguardamos as perguntas, as manifestações de quem está acompanhando a nossa videoconferência e vamos fazer um pequeno intervalo agora. Retomando, iniciando agora o último bloco da videoconferência Paz na Copa, Segurança e Saúde, com a presença do Tenente Coronel Antônio Valdir Gonçalves Filho, que é subchefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o responsável pelo planejamento das operações de bombeiro para a Copa do Mundo 2014 no Estado de São Paulo, que, como pudemos ver, é um trabalho de uma excelência e de uma amplitude inimaginável, né? Chegaram algumas perguntas de algumas pessoas que nos acompanharam, Tenente, mas antes eu gostaria que o senhor expusesse o que nós estávamos conversando no intervalo, a respeito de como que vai se dar o acesso das pessoas aos estádios. Parece que existe uma perspectiva de que o transporte coletivo seja o meio mais procurado. Eu gostaria que o senhor expusesse um pouco isso. Sim, o que foi estipulado, né, para a Arena de São Paulo, o estádio do Corinthians, a Arena Itaquerão, tem vários nomes aí, né? Uhum. Alguns até oficiais, extra-oficiais, alguns apelidos, mas não importa. O que importa é que está lá localizado no bairro de Itaquera, em frente lá à estação Corinthians de Itaquera, da estação do metrô, e já foi estipulado
de que todo o acesso dos torcedores, né, até a Arena de São Paulo, ela será mediante, primeiramente, que as pessoas portem o ingresso. Então foi determinado lá, são 3 áreas de segurança, 3 perímetros. O perímetro interno é aquele realmente dentro do estádio, onde tem as arquibancadas. O perímetro externo é aquele onde há o cercamento do perímetro externo do estádio, onde realmente só entram pessoas ali que têm o ingresso. E foi montado também um perímetro de segurança. Esse perímetro de segurança ele está num raio de 1,5 km a 2 km do centro do estádio, onde as vias públicas elas serão bloqueadas, né? Inclusive no próximo domingo, no jogo Corinthians e Botafogo, será testado todo esse sistema, né? E nesse perímetro de segurança só adentrarão nesse perímetro em direção ao estádio os veículos que estejam credenciados, são veículos que são de serviços públicos ou de pessoas que vão eventualmente trabalhar lá no estádio e que precisam do veículo para o uso do veículo que tem algum equipamento, ou então aquelas pessoas da família FIFA que também são credenciadas que terão acesso lá ao estádio. No mais, nenhuma pessoa, né, nenhuma torcedor, nenhum visitante poderá adentrar com o seu veículo particular dentro desse perímetro de segurança. Nesse ponto, né, nesse impedimento, até porque não haverá estacionamento para isso, os estacionamentos são muito restritos a pessoas com deficiência física, a pessoas já credenciadas pela FIFA. As pessoas, então, 99% do público, dos torcedores que chegarão ao estádio ou aqueles prestadores de serviço, eles chegarão por 2 vias, basicamente. A via do trem da CPTM, onde já foi montado o sistema do Expresso Copa, saindo da Estação da Luz e vai direto para a estação lá próximo ao estádio, que é a estação lá Arthur Alvim, bem como a estação do Corinthians Itaquera, bem como o metrô, que também colocará os carros à disposição, os trens à disposição, para que levem de todas as estações até a estação Arthur Alvim e o Corinthians Itaquera. Eu falo das 2 estações pelo seguinte aspecto: o torcedor ele já está lá com o seu ingresso em mãos, ou que não está, deverá providenciar antes dos jogos, e lá já está discriminado o assento, a fila, o portão que ele deve adentrar, né? E o setor norte, sul, leste e oeste. Os torcedores que estejam no ingresso, os setores norte e leste, eles vão chegar pela estação Corinthians Itaquera, que é em torno de 60% do público deve chegar por essa estação. Chegando na estação, vão ser direcionados a seguirem um corredor já pré-determinado que os conduzirá até o portão do estádio. E os torcedores que virão do setor oeste e norte virão pela estação Arthur Alvim. Setor leste e setor sul virão pela estação Itaquera. Então, o meio de acesso dos torcedores é somente pelo metrô ou pelos trens do CPTM, que tem aí o Expresso Copa que conduzirá todos até lá. Nesse aspecto, então, a gente orienta de que visitantes, turistas que queiram lá conhecer o estádio, nos dias de jogos não adianta nem tentar ir para lá, porque é todo um esquema de segurança com que realmente só entrem a este perímetro de segurança pessoas com credenciais de veículos ou credenciais de serviço, ou então que sejam portadores do ingresso. Quem não está com ingresso, mesmo aquele torcedor que comprou o ingresso, mas não o trocou ainda, não foi até o ponto de troca, que no momento está sendo no Parque de Ibirapuera, aquele que ainda não fez isso, deverá fazê-lo, senão também não adentrará a este perímetro e não poderá assistir aos jogos, uma vez que já até pagou, né? Então tem que tomar as providências também nesse aspecto. Essa medida em si, ela me parece já ser uma excelente estratégia de prevenção do uso de álcool associado à condução de veículo. Quer dizer, se as pessoas não vão até o estádio de carro, elas podem ir ao estádio e fazerem uso de bebida alcoólica porque elas não vão voltar para casa dirigindo, né? Então, e a utilização de bebida alcoólica associada à violência, associada aos eventos de massa, parece ser uma preocupação bastante presente. A gente tem aqui uma pergunta que veio justamente da equipe do Centro de Vigilância Epidemiológica, através da doutora Cristina, e que ela faz a seguinte pergunta: quais as ações e preocupações quanto à venda de bebidas alcoólicas no estádio e na FanFest? Quer dizer,
O álcool, como o próprio Estatuto do Torcedor coloca, ele pode vir a ser um agente potencializador ou motivador, ou um agente motivacional, algum tipo de violência interpessoal, né? E aí é claro que a gente existe todo um aparato de segurança que está voltado a coibir que as pessoas se agridam nos locais públicos. Sim, isso está previsto nas fanfests também. Sim, então, o senhor colocou muito bem nesse aspecto, né? Nos meus mais de 25 anos de experiência no Corpo de Bombeiros, eu já verifiquei, já presenciei, já participei de vários atendimentos de acidentes, onde a gente verifica realmente que o álcool, realmente, ele está contrário ao trânsito, né? Quem dirige não pode ingerir bebida alcoólica. Quem ingere bebida alcoólica não pode tomar ao volante. Mesmo aquelas pessoas que tomaram um copinho de cerveja, uma dose de uma bebida, né? Não quer dizer nada, porque cada organismo reage, né? De uma forma, né? Seja com uma pequena quantidade ou uma grande quantidade. Cada um tem o seu limite e cada organismo tem uma reação diferente. Então a gente constata realmente que o álcool ele é inimigo, sem dúvida alguma, do trânsito, é inimigo daquele que ingeriu bebida alcoólica, que ele pegue um veículo, porque certamente os seus reflexos já não serão mais os mesmos, a sua atenção ao volante não será mais a mesma e as chances de ocorrer um acidente são muito grandes. Além disso, dele mesmo, do motorista, colocar em risco a sua própria vida, mas também dos seus demais ocupantes do veículo, bem como outras pessoas que estão circulando pela via. No tocante à bebida alcoólica na Copa do Mundo, vamos separar em duas situações. Primeira, do estádio. No estádio, realmente, por um acordo que foi firmado, haverá o consumo de bebida alcoólica no estádio. No entanto, por essa questão de que 99% dos torcedores que estarão presentes nos jogos somente terão acesso ao estádio pela via de trem ou de metrô, né? Então, isso já é um fator bastante facilitador para que se evite aí acidentes no trânsito, porque as pessoas não conseguirão chegar ao estádio de carro, de automóvel, desde que não estejam aí credenciados. Somente haverá pouquíssimos credenciamentos, são pouquíssimas pessoas, justamente para que todos sejam conduzidos dessa forma. Na questão dos eventos de exibição pública, sejam o público que viu ou a FanFest no Anhangabaú para 40 mil pessoas, onde esse acesso ele haverá controle de acordo com a capacidade, à medida que as pessoas vão chegando, haverá uma contagem do público presente, à medida que atingiu a capacidade, as pessoas que estão fora não entrarão. Então é importante que cheguem com antecedência. Mas dentro dos eventos, nesses eventos, FanFest, Público que Viu, haverá permissão sim do uso de bebida alcoólica, né? É lógico que a Polícia Militar, os seguranças que são contratados desses eventos particulares, né, que são o FanFest, Público que Viu, são eventos particulares, tomarão procedimentos para que não haja o excesso do consumo de bebida alcoólica. E aqueles que eventualmente, né, venham a causar alguma perturbação da ordem, venham a tumultuar qualquer situação, serão contidos e serão conduzidos para a tomada das medidas legais pertinentes. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que nos chega justamente da Vigilância Epidemiológica do município de Santos, através da Maria da Conceição Santos Moraes, e é interessante porque justamente a Baixada Santista vai ter 2 municípios sedes de Delegacia Santos e Guarujá. Né? E o que a Maria da Conceição Santos Moraes coloca é o seguinte: gostaria de saber se é realizado pelo Corpo de Bombeiros ou mesmo pela Polícia Militar um simulado para essas situações, como por exemplo no caso de descontaminação em massa, que foi dito sobre conduzir as pessoas para corredores de contaminação, retirada de vestimenta, descarte, todos esses procedimentos. Na verdade, eu quero saber se existe simulação dessas situações, né? E em havendo essas simulações, com quais periodicidades que elas vêm sendo realizadas, né? E a equipe é permanente ou todos em algum momento realizam esse simulado? Eu não entendi exatamente bem, quer dizer, mas parece que existe a preocupação de que toda a equipe do Corpo de Bombeiros passe por essa simulação. Acho que é nesse sentido, né? Isso é muito simples, dá para a gente responder com tranquilidade. Pois não. Nós, dentro de todo esse planejamento, já realizamos vários simulados, tanto no estádio, como em estádios de menor porte também. A gente foi avançando gradualmente, né, os exercícios simulados. Na questão da descontaminação, né, especificamente, que é uma novidade, né, é uma novidade assim em termos de um grande evento, né. Nós já fazemos descontaminação em acidentes com produtos perigosos,
onde as vítimas ou envolvidos que estão próximos àquele acidente, eles passam depois do atendimento por uma descontaminação. Mas num grande evento como esse, num público realmente de 65 mil pessoas, por exemplo, ou até mesmo na FanFest, 40 mil pessoas, o público que viu de 5 a 10 mil pessoas, as nossas equipes já foram treinadas, de um ano para cá, fizeram várias simulações. Esses dias mesmo nós fizemos num dos hotéis onde as delegações ficarão hospedados aqui na cidade de São Paulo. Fizemos um treinamento justamente de evento com bomba e um evento também biológico, né, onde nós simulamos hóspedes dos hotéis, funcionários do hotel, né, que foram vitimados por essa situação e passaram tanto pelo atendimento da equipe do GAT para verificar a bomba, para desmontar a bomba, o artefato explosivo, bem como as vítimas desse acidente foram tratadas, passaram pelas ações do Corpo de Bombeiros, foram retirados do local com segurança, foram conduzidas ao corredor da descontaminação em massa e a todo um procedimento, né, onde as pessoas têm que entender de que realmente eles vão passar, né, por um corredor onde as pessoas elas são, vamos dizer assim, descontaminadas com água, né, água limpa, para que retirem aí as vestes das pessoas também, porque não adianta só jogar água na pessoa, se não tirar a roupa dela, porque a roupa está contaminada. Há toda uma situação onde a gente coloca essas pessoas num ambiente assim privado, né, de uma certa forma vedado, onde as pessoas são conduzidas, passam por a descontaminação, são retiradas as roupas passam por um tratamento, dependendo do produto, né, produto químico, né, ou biológico, eles passam por uma situação, às vezes tem que queimar a roupa ou fazer algum descarte específico desse material. Então nós já fizemos vários simulados, inclusive no próprio estádio da Arena de São Paulo também foi feito um simulado, sempre esses simulados integrados, não só com o bombeiro, como o Exército, que participa disso também, da Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, esses órgãos envolvidos na situação da questão do evento de descontaminação em massa. Então, os simulados estão ocorrendo sim, e novamente no próximo jogo, deverá também não haver um simulado, mas já um teste real com a torcida, onde eventualmente nós poderemos ali fazer um teste. É lógico que fazendo um teste com torcidas é delicado, porque o torcedor está lá para ver o jogo. Então, os simulados ele ocorre com figurantes, onde a gente coloca essas pessoas para participar dessa situação. Não, perfeito. O senhor colocou na sua preleção agora que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar vem agindo conjuntamente com outras instituições. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais isso, que vai dar gancho para uma outra pergunta. Quer dizer, quais as parcerias que o Corpo de Bombeiros vem estabelecendo e como que as ações estão sendo previstas em conjunto com outros órgãos de segurança ou não, né? Desde a experiência que já veio da Copa das Confederações, São Paulo não teve o privilégio de participar da Copa das Confederações, porque ali já foi um grande teste, né? Então nós tivemos vários oficiais, vários bombeiros e vários policiais militares que, além de participar de Copa do Mundo da África do Sul e da Alemanha, mas uma maior parte participou dos jogos preparativos aí da Copa das Confederações. E ali já verificou-se uma integração muito grande dos órgãos, porque no cenário de jogo da Copa do Mundo, é importante dizer de que quem acha que um jogo de Copa do Mundo é um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo, não tem nada a ver, são situações totalmente diferentes. O comportamento do torcedor é totalmente diferente. O torcedor num jogo de Brasileirão ou um jogo de Campeonato Paulista, ele tem as suas rivalidades, ele tem aquelas brigas entre torcidas, né? O policiamento de choque, ele tem que fazer a separação de torcidas para que não haja confronto. As saídas das torcidas, elas são em momentos e lugares separados para que não haja encontro das torcidas. É toda uma sistemática, né, policial para que não ocorra esse contato físico e para evitar qualquer problema, né? Num jogo de Copa do Mundo, os torcedores são outros, são pessoas diferenciadas, estão ali com outro espírito, estão lá para ver realmente o jogo, participar do espetáculo. Quem tiver o privilégio de participar da abertura, vai verificar todo aquele evento da abertura, das danças, das coreografias, né? Realmente um colorido bastante diferente. Então são pessoas diferenciadas, que também serão tratadas diferenciadas. Nesse aspecto, né, como eu falei, do legado aí da Copa das Confederações, os órgãos públicos e também alguns privados, algumas concessionárias, vêm participando ativamente de reuniões no Comitê Paulista da Copa, né?
Nesse comitê, as reuniões agora com maior intensidade estão sendo semanais, onde já vem se discutindo há mais de 1 ano, 2 anos atrás, vários pontos, onde cada órgão já explanou todo o seu planejamento, as suas atividades, a sua preparação, para como o senhor falou mesmo, né? Tudo está sendo preparado para o pior, acho que é dessa forma que tem que ser preparado realmente. Mas a gente acredita que não ocorra realmente coisas assim tão graves, só aquelas coisas realmente do dia a dia, porque no final de tudo é um evento onde o Brasil está sendo aí exposto para a mídia internacional, para o mundo, e a gente como brasileiro tem que, uma vez que já está aí a Copa, temos que realizá-la, vamos fazer com que aconteça da melhor maneira possível. Lógico, preservando sempre os direitos das pessoas, né, na questão das manifestações e tudo mais, elas serão contidas, os direitos serão garantidos da manifestação, só que de uma forma ordenada, com respeito, respeito também àqueles, respeitar o direito de todos, né? Então, os órgãos públicos estão aí muito entrosados, muito integrados. Como eu falei, o Centro Integrado de Comando e Controle, ele foi inaugurado nesta segunda-feira que passou, onde lá tem todo um representante de cada órgão e em caso de eventuais situações, né, sejam elas rotineiras ou de emergências, esses órgãos estão ali todos no mesmo ambiente, eles se reúnem, tomam as decisões de forma colegiada para que não haja nenhum atrito ou qualquer desconformidade, e essa atuação ela vai ser assim de uma forma bastante interessante, porque quando todos estão unidos, o resultado ele é sempre o melhor possível, que é justamente beneficiar a população e a comunidade. Uma outra pergunta também bastante interessante, que chega também de uma cidade que vai ser sede da delegação, Campinas. Ana Maria, da Direção Regional de Saúde de Campinas, faz uma pergunta especificamente para o tenente. Gostaria de saber de que forma será realizada as revistas para prevenir a entrada de objetos perigosos, acho que tanto nas fanfestas quanto nos jogos em si, né? Sim. Vou falar do estádio. No estádio há uma previsão, né, de uma varredura que será feita pelo Exército, pela Polícia Federal, pelo GAT da Polícia Militar. Essa varredura ela ocorre em torno de 8 a 10 horas antes do jogo, onde o estádio ele passa por uma vistoria completa, né, visando justamente a questão de eventos de QBRN, né, químicos, bacteriológicos, radiológicos, nucleares, né, buscando eventualmente artefatos explosivos, principalmente, coisas desse tipo. Essa varredura ela acontece, feita a varredura completa no estádio, ela é entregue, sim, aí aos organizadores. A partir daí, as pessoas que eventualmente têm que entrar no estádio, sejam prestadores de serviço, da organização ou até mesmo os torcedores, cada um tem um horário de entrada, eles serão liberados para adentrar. Para entrar ao estádio, além de o torcedor ter o ingresso e o prestador de serviço ter a sua credencial de acesso, onde cada credencial tem um limite de acesso a cada área, além de ter esse documento, a credencial, o ingresso, eles passarão por vistorias. São os setores chamados Mega Bag, são setores onde são feitas a conferência de todas as suas bagagens, né, os seus pertences pessoais, passam por um raio-x, um equipamento de raio-x, onde será feita uma verificação e, eventualmente, caso haja alguma desconfiança, né, de algum steward ou voluntário da FIFA ou de algum policial, ele passará, sim, por uma vistoria física nesse aspecto. Mas todas as bolsas serão abertas, serão verificados o que tem dentro, porque vários instrumentos não podem entrar ao estádio. Já há uma regulamentação a respeito disso. Isso realmente será muito severo para que a gente evite qualquer situação. Você poderia expor alguns exemplos de objetos que vão ser interditos ou que já são interditos? Sim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, bebidas alcoólicas não podem, embora serão servidas lá dentro do estádio, mas a pessoa não pode entrar com qualquer tipo de bebida, seja água, bebida alcoólica, não pode entrar com bebida dentro do estádio. Eventuais, por exemplo, guarda-chuva grande, não pode entrar, né? A pessoa tem que entrar com uma capa de chuva. Nem falar em faca, estilete, essas coisas é totalmente proibido, né? Mas materiais inflamáveis? Materiais inflamáveis, nem pensar, né? Mas bandeiras, por exemplo, também não podem entrar com bandeiras, né? Eventualmente, aquelas bandeiras que são autorizadas a entrar pelas torcidas organizadas, elas têm que ter o cabo de plástico, né? É um plástico específico, justamente para que na quebra ele não tenha aí pontas cortantes. Então, há uma série de materiais
onde as pessoas realmente passarão por vistorias, todas as suas bagagens, as mochilas, elas serão vistoriadas. Cabe lembrar de que há um limite de bagagem para entrar, né? Ou seja, são bolsas ou sacolas ou mochilas de no máximo 25 centímetros. A gente até faz um alerta para as mulheres, né, que têm as Claro, bolsas, não, aquelas é uma bolsas informação grandes, importantíssima. elas Para a não pessoa perder a poderão viagem, adentrar né? com bolsas dentro do estádio. Perfeito. Né? A não ser nesse tamanho aí que já está Quer dizer, programado. cada torcedor tem um direito assim de um volume de no máximo 25 centímetros. Exatamente. É Perfeito. justamente, na verdade, para que a pessoa possa levar os seus documentos pessoais, né, eventualmente o cartão de crédito, dinheiro, né, uma capa de chuva, por exemplo, um protetor solar, coisas desse tipo. Pertences pessoais que não vão afetar aí o bom andamento dos jogos. Perfeito. Não sei se tem alguma outra pergunta. Agora fazer uma colocação que chega. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo pela organização dessa importante videoconferência, com o nobre objetivo de orientar nossas instituições parceiras e a população sobre a prática da cultura de paz na Copa. Aproveito para lhe perguntar sobre as ações intersetoriais práticas e ações intersetoriais práticas e possíveis que você julga serem necessárias para viabilizar o melhor controle da violência na Copa, tendo em vista que, na atual realidade, vemos uma grande dificuldade de viabilização das práticas intersetoriais. Como essa pergunta foi feita pelo meu chefe, Marco Antônio de Moraes, que é o diretor técnico da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria da Saúde, e como ele se dirige falando você, eu imagino que seja para mim, porque eu acho que o Marco Antônio não iria chamar o tenente de você, ainda mais numa correspondência particular. Olha, Marco Antônio, eu acho que assim, as dificuldades institucionais, né, isso ainda mais nas instituições mais ligadas à saúde coletiva, quer dizer, realmente existe algumas arestas que precisam ser aparadas para que a gente tenha a garantia de um fluxo de notificação melhor dos eventos. Particularmente, eu acredito que essas ações têm que ser pensadas, como você coloca, né? Que ações você julga serem necessárias para viabilizar o melhor controle da violência? Quer dizer, acho que o controle da violência ele é, acima de tudo, a prevenção da violência, né? E você só consegue prevenir a violência se você saber o tamanho do problema que você tem. E, nesse sentido, a ficha de notificação, o sistema de notificação, ainda é, do Sistema Nacional de Agravo de Notificação, ainda é o indicador mais fidedigno nesse sentido. Quer dizer, na medida em que a gente conseguir que você tenha um monitoramento meio que contínuo e que você comece a perceber que durante a Copa do Mundo um ou outro indicador de violência esteja ultrapassando aquele limite da sua série histórica, isso necessariamente vai ter que ser alvo de atenção dos órgãos de saúde de uma maneira geral, né? Agora, eu particularmente acredito que a gente vai superar essas dificuldades de relações interinstitucionais através de momentos como esse, chamando parceiros, como da Secretaria de Segurança Pública aqui presente, para que a gente realmente consiga estar expondo toda a complexidade do assunto e de que maneira que enfim, os vários órgãos envolvidos devem estar fazendo a sua parte nisso. Quer dizer, eu acredito que nessas 11 cidades do interior que vão ser sede, exista também todo um trabalho articulado com os poderes locais, com as prefeituras municipais, enfim. Sim, o senhor comentou uma coisa, né, que eu acabei até deixando de abordar mais a fundo a situação, né, onde a integração entre os entes, tanto municipais como estaduais como federais, ela está sim, de uma certa forma, muito forte, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Até nós já fizemos os simulados a respeito disso, os planejamentos, fizemos os testes no jogo passado do Corinthians, será feito novamente o teste agora, no próximo domingo. Na questão, vamos dizer assim, na Secretaria da Saúde, na atividade do resgate, né? Nós temos aí, nos âmbitos, nas três esferas, federal, estadual e municipal, a questão justamente das vítimas do atendimento, né, de uma emergência, né? Nós temos o SAMU, nós temos o GRAU, o estadual, temos o bombeiro com o seu resgate, onde ali pode haver realmente um conflito de interesses se não houver um entrosamento muito forte. Para isso nós já nos organizamos, nós temos a questão da regulação médica, num eventual, uma grande crise num estádio, onde tem várias vítimas, não adianta
um ente só, um único órgão querer resolver todo o problema, que não vai resolver. Nenhum órgão tem a capacidade total de atender toda uma demanda, por exemplo, de 13 mil vítimas, né? Então, por isso que a integração ela vem ocorrendo. Esses conflitos de interesse, eles estão sendo aí bastante apaziguados para que realmente ocorra uma integração, um entrosamento muito forte nesse aspecto. As viaturas, médicos, enfermeiros, funcionários do SAMU estão entrosados e trabalhando em equipe, né, os postos que foram montados em torno do estádio, por exemplo, e dos eventos de exibição pública, junto com o GRAU, o Grupo de Resgate e Apoio às Urgências, no estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, né, e o Corpo de Bombeiros com o resgate. Tanto entrosamento que tem articulação, só para você ter uma ideia, né? Helicópteros, por exemplo, na Arena de São Paulo, haverá apenas o helicóptero da Polícia Militar que faz o atendimento de resgate. Né? Nenhum outro helicóptero, a pessoa que seja uma autoridade ou uma pessoa aí de grande relevância nacional, né? Tirando a Presidente da República, ela não poderá chegar de helicóptero, por exemplo, no estádio, como ocorre um evento de Fórmula 1, um evento de Fórmula Indy. Né? Então, somente o helicóptero da Polícia Militar estará lá para eventualmente transportar vítimas mais graves de acidentes, essas coisas. Então, tudo isso no entrosamento, numa regulação médica conjunta, tanto do local como com o Centro Integrado de Comando e Controle. Perfeito. E uma outra pergunta que nos chega, dessa vez da Vigilância Epidemiológica do município de Campinas, através da ANAOCO, né? E a ANAOCO coloca o seguinte: quero saber, no caso de haver violência de grupo, se a vigilância vai notificar? Se sim, qual o instrumento utilizar para notificar? A ficha do SINAM não contempla esse tipo de violência. A ANAOCO é o seguinte: não é para notificar evento de violência em massa, tá? Briga de torcida, quebra-pau por causa de black bloc, não é para notificar esse tipo de violência, a não ser que esse tipo de violência vitimize algum daqueles grupos sociais cuja notificação é prevista em lei. E quais são esses? Criança e adolescente por força do ECA, idosos por força do Estatuto do Idoso e a Lei Federal 10.778/03, que estabelece a notificação compulsória da violência contra a mulher. Então vamos supor a seguinte situação: uma briga de torcida ou no jogo, ou fora do jogo, ou na entrada, e eventualmente uma criança é vitimizada. Essa criança sofre uma agressão física e vai ser atendida. Esse caso de violência é para notificar sim, porque embora tenha sido, e na ficha do SINAM, tá? E você pode especificamente usar aquele campo outros, que a ficha do SINAM contém, outras violências, para estar especificando o tipo de violência que foi sofrida. Briga de torcida. E no campo observação você também pode estar discriminando isso melhor. Quer dizer, embora os atos de violência em massa não sejam notificados em si, em eles originando vítimas cuja notificação está prevista em lei, você tem que notificar usando a ficha do SINAM sim. A mesma coisa uma pessoa da terceira idade que sofre uma agressão também por conta de um evento em massa, ou uma mulher, quer dizer, se uma mulher for agredida na rua por conta... A mulher agredida na rua ela vai ter que ser notificada em qualquer circunstância, né? Mesmo sendo um evento em massa. Tá? Acho que ficou claro? Quer dizer, você só vai notificar, primeiro, você vai usar a ficha do SINAM. E segundo, você só vai notificar vítimas dos eventos violentos em massa que se enquadrarem naquelas notificações previstas em lei. Tá certo? Bom, uma vez que nós não temos mais nenhum e-mail, nem nenhum pedido de interação, mais uma vez só nos resta realmente agradecer pela excelente explanação e por toda a disponibilidade que o Tenente Coronel Antônio Valdir Gonçalves Filho, que é o responsável pelo planejamento das operações de bombeiro para a Copa do Mundo 2014 no Estado de São Paulo, que nos honrou com a sua participação nessa videoconferência. E mais uma vez agradecer também toda a equipe da TecReg Fundap pelo apoio que sempre nos deu. Muito obrigado.